Pega o evangelho comigo e abra lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. É bom estar na casa de Deus, não é? O melhor lugar da terra está na casa do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 4. A palavra de Deus tem muitos exemplos de pessoas que começaram muito bem, mas que infelizmente terminaram mal. Sansão é um desses exemplos. Saul também é um desses exemplos. Saul começou muito bem, profetizava, andava com os profetas, mas terminou mal. E Paulo vai nos ensinar que melhor é o final, e não o começo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, vocês acharam? O que eu vou ler com vocês está no versículo de número 6. Se você puder, vamos fazer essa leitura de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você puder, é claro. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo não está se referindo a uma viagem que ele pretende fazer, mas ele está falando a respeito de sua morte. Ele já estava com os dias contados. Ele continua escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, no versículo 7, combati o bom combate. É como se ele dissesse, minha consciência está tranquila. Acabei a carreira, ou seja, não deixei nada pela metade. Guardei a minha fé. Não perdi a fé durante a jornada. O que eu pergunto a você, você crê que isso aí aconteceu de verdade? Você crê que Paulo escreveu isso, que ele disse isso? Quem crê, diga amém. Então só você que crer. Eu vou ler mais uma vez o versículo 7, e você vai repetir com toda a fé do teu coração. Vamos lá. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Se você crê mesmo que esta é a palavra do Senhor, então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a sua palavra. Isso, à medida que você vai aplaudindo, abre a sua boca e vai também glorificando. Isso, vá dizendo glória, glória, glória a Deus. Vá dizendo glória a Jesus. Faz o seu louvor chegar ao céu agora. Oh, glórias! Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, é a tua palavra que vai ser ministrada agora, e ninguém aqui está aplaudindo o homem, Senhor. O homem não é digno de receber este louvor. Esses aplausos são para o Senhor, são para a tua palavra, meu Deus. Então vem o Senhor agora com o teu poder, vem com o teu Espírito. Toma o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro. Fala com cada pessoa que está aqui na sede estadual da Paz e Vida no Rio de Janeiro. Cada pessoa que nos ouve agora através da rádio, pelo programa O Céu Pode Ajudar, e que nos assiste pela Paz e Vida no seu lar. Envie a sua palavra com poder e autoridade, e que ela vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Podes tomar assento, por favor. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho, na fé. E esse é o último capítulo da sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo. E Paulo sabe que não vai escrever mais para ele, porque ele seria executado, ele seria decapitado, e eles já estavam com os dias contados. E Paulo, ele se mostra muito confiante. Para quem sabe que vai morrer, e a forma que vai morrer, uma forma violenta, brutal, Paulo não está desesperado. Não, Paulo está tranquilo, confiante, sabendo para onde ele vai, a quem ele serve, com quem ele vai se encontrar, e com a consciência tranquila de alguém que cumpriu a sua missão,
alguém que cumpriu a carreira da fé e que durante a jornada não perdeu a fé, ele guardou a fé. E Paulo era um grande exemplo para Timóteo. Enquanto Paulo estava encerrando a carreira, Timóteo estava começando a carreira. E Paulo vai ensinar não somente para Timóteo, mas também serve de exemplo para mim e para você. Ele vai ensinar não só com palavras, mas com seu exemplo de vida, que terminar é tão importante quanto começar. Às vezes não importa muito como a pessoa começa, porque tem gente que começa a caminhada e começa com muita dificuldade, é difícil a pessoa engajar, mas depois que a pessoa esquenta, que o motor esquenta, a pessoa vai firme e não para mais. É verdade ou não é? Mas tem aqueles que começam numa pressão que você diz, esse aí vai muito longe, mas de repente a pessoa esfria. É verdade ou não é? Então Paulo está nos ensinando, gente, não só com palavras, mas com exemplo de vida também, que terminar é tão importante ou até mais importante do que terminar, do que começar, melhor dizendo. Em Atos 20, versículo de número 24, Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu e você, independente de você ser um pastor ou pastora, se você é um membro da igreja, eu e você temos uma carreira espiritual. Na vida secular, cada pessoa tem uma carreira diferente. Cada pessoa aqui tem uma profissão e uma carreira diferente. É verdade ou não? É assim ou não? Mas todos nós, na vida espiritual, temos uma carreira espiritual. Começamos esta carreira no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E essa carreira só vai terminar no dia que nós tivermos um encontro com Jesus Cristo nos ares. Você começou a sua carreira, fique firme e guarde a sua fé até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo diria o seguinte: não comece uma coisa que você não pode terminar. Fala aí para essa pessoa abençoada que está perto de você, diga para ela: não comece uma coisa que você não pode terminar. Jesus ensinou isso. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, Jesus disse assim: quem é um homem que antes de edificar uma torre não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para saber se tem como começar aquilo, como terminar aquilo que começou, para que depois as pessoas não comecem a escarnecer dele e dizer: olha aí, este homem começou a edificar, mas não pôde terminar. Então diga comigo assim: eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Principalmente quando você começa um projeto com Deus. Principalmente quando você começa um projeto para Deus. Principalmente quando você recebe algo das mãos de Deus. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele jamais deixará pela metade. Ele é fiel para concluir. Então fique firme até que ele cumpra aquilo que ele já começou na tua vida. Oh, glórias! Você pode ir comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Paulo foi um grande discipulador, deixou grandes ensinamentos para a igreja, um grande doutrinador também. E na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, no versículo 58, ele deixa uma grande instrução para a igreja de Coríntios, que também serve para mim e para você.
Vocês acharam aí? Amém? Então vamos lá. Acompanhe aí comigo se você está com a sua Bíblia. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele viu durante muitas vezes na sua jornada, especialmente na igreja de Coríntios, pessoas que não eram firmes. E com certeza você já conheceu alguém que não é firme. É verdade ou não é? Sim ou não? Tem gente que não se firma de jeito nenhum. Não se firma na igreja, não se firma com Jesus Cristo. É verdade ou não é? Sim ou não? Dependendo do tempo de caminhada que você tem com Cristo, você já viu um monte de gente que nunca fica firme. É verdade ou não é? O conselho que Paulo está dando para mim e para você é esse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Não é hora de você ficar cambaleando na fé. Não é hora de uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Não é tempo para isso. Não é tempo para um dia você estar na igreja, outro dia você está no mundo. Não, fica firme. Fica firme na igreja, fica firme em Jesus Cristo. E seja constante. E o que tem de gente inconstante por aí, é verdade ou não é? Aquela pessoa que não consegue terminar um projeto, começa uma campanha, não termina uma campanha de oração. Nem sequer constância para terminar a campanha de oração a pessoa tem. Começa um propósito espiritual e não tem constância para terminar este propósito. E quando eu falo de pessoas assim, gente, eu me lembro que existem pessoas que são, eu chamo de um cristão Coca-Cola. Você conhece algum cristão Coca-Cola? Conhece algum cristão Coca-Cola? Você compra Coca-Cola, assim que você compra Coca-Cola, eu não sou de beber refrigerante, nem gosto de Coca-Cola, mas já observei isso. Quando você abre a Coca-Cola, ela tem uma pressão danada. É ou não é? Deixa na geladeira 5 dias para ver. Não é verdade? A pressão vai embora. Assim é o cristão inconstante. Pastor, vou batizar. Pastor, já quero ser obreiro. Entregou a vida para Jesus hoje. Eu vou batizar, eu já quero ser obreiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. 5 meses depois, pum, 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 pum. É verdade ou não é? Inconstante. Se vem um vento, qualquer tribulação, enfraquece ele. Não, Paulo está ensinando que nós que queremos terminar a carreira da fé, nós temos que ser firmes. E a nossa firmeza não está na religião, a nossa firmeza está em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a rocha da nossa vitória e aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. É nele que nós temos que ficarmos firmes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo não está falando de uma abundância na vida material aqui neste contexto. Paulo não está falando de uma abundância financeira. Paulo está falando de uma abundância espiritual. Sempre abundantes, ou seja, nunca escasso na obra do Senhor. Sabendo, nós temos que ter essa convicção. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer, o nosso serviço. Minha gente, nós estamos servindo a Deus. E ninguém serve a Deus em vão. Existe uma recompensa que nem ouro e nem prata pode comprar. E esta recompensa você vai receber um dia, não das mãos do homem, mas das mãos do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa oração, o nosso testemunho, a nossa adoração não é vão no Senhor. Vamos aplaudir mais o nome dele? Oh, glórias! E uma coisa é fato, gente. Todo começo é difícil. Quando Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma, as pessoas iam visitá-lo para ouvir as suas pregações. Porque mesmo preso, as suas pregações eram inspiradas, eram sábias. As pessoas levavam o lenço de Paulo e colocavam sobre os enfermos. E os enfermos eram curados. Os filósofos e sábios da época disputavam com ele. E ficavam sem palavras diante da unção, da sabedoria, do poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo. Mas no começo não foi assim. Nem sempre foi assim. No começo foi muito difícil. Deixa eu mostrar para você. Por favor, vai comigo em Atos, capítulo de número 9. Atos 9. Nessa fase, Paulo era um novo convertido ainda. Estava sendo introduzido na igreja. Atos 9. Paulo acabara de ter um encontro com Jesus Cristo. Foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e começa a sua jornada. Acharam aí? Atos 9, versículo de número 19. Diz assim: e tendo comido, porque ele já estava há 3 dias de jejum, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora que ele se converteu, agora ele muda as suas companhias. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a ter que selecionar as pessoas que vão andar com você. Versículo de número 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Ou seja, após a conversão, Paulo já começa a dar muitos frutos. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Assim que Paulo entrega a vida para Jesus, é batizado nas águas e depois batizado no Espírito Santo, o que ele começa a fazer, gente? Já começa a produzir frutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem produzido frutos para o reino de Deus? Pergunta para essa pessoa abençoada que está do teu lado. Do lado não, porque eu sei que a gente está mantendo o distanciamento. Mas pergunta para ela aí, se você se sentir à vontade, tem produzido frutos? Pastor, sim, eu bato todas as metas da empresa. Não, estou falando aqui, no mundo espiritual, para o reino de Deus. Tem produzido frutos? Paulo já começou a pregar e a falar de Jesus e as pessoas vão se convertendo. Talvez você não seja como Paulo, talvez você não tenha o chamado que ele tinha, de pregar para multidões, de ir nas sinagogas, de subir no púlpito, mas lá no trabalho você já pode falar do amor de Deus, lá na faculdade você já pode falar do amor de Deus, você pode convidar as pessoas para vir na sua igreja, elas podem ouvir a pregação e entregar a vida para Jesus, e esse fruto vai ser creditado a você também. Tem uma família aqui na igreja, pastor Tiago, eu fico admirado com essa família. Eles só vêm aos domingos, são novos convertidos. Mas quase todo domingo eles trazem alguém, algum convidado, e quase todo domingo o convidado deles entrega a vida para Jesus. Sabe o que é isso? Já está dando fruto. Glória a Deus. Eu e você precisamos dar fruto para a glória de Deus. Você pode aplaudir o nome dele? Oh, glórias. Aí o que acontece agora com Paulo, gente? Que ele está ganhando almas, está pregando, está dando fruto. Aí começa a vir as dificuldades, as dúvidas, os questionamentos.
Algumas pessoas diziam assim: ué, será que isso aí é verdade? Será que isso aí não é fogo de palha? Esse aí não é aquele que perseguia a igreja? O que estão fazendo agora? Duvidando do ministério dele, estão duvidando da conversão dele, colocando em dúvida a conversão dele. No começo não é assim? Você entrega a tua vida para Jesus, principalmente os mais próximos, começa a duvidar da sua conversão. A família duvida da sua conversão. É verdade ou não é? Isso é fogo de palha. Vamos ver até onde vai isso aí. E o que é pior? Vão começar a falar do passado dele. Ué, não é esse aí que perseguia a igreja? O inimigo gosta dessas coisas. O inimigo vai falar para você assim: ué, você não falava mal de igreja? O que você está fazendo lá? Você não falava mal de pastor? O que você está fazendo agora lá? Fazendo campanha de oração por quê? Você não falou tanto contra dízimo, agora você está devolvendo o dízimo? Não dê ouvidos a essas coisas não. O inimigo vai fazer de tudo para que você pare, porque ele sabe que você está no meio da sua carreira, e você só pode parar quando Jesus Cristo voltar. Oh, glórias! Paulo não desistiu não, se esforçou mais. Versículo 22, vamos lá comigo, por favor. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ficou firme, perseverou, deu um bom testemunho. Ele começou a dar muito prejuízo para o judaísmo. Muitas pessoas começaram a sair do judaísmo e começaram a entrar para o cristianismo. Aí as autoridades religiosas se reuniram e disseram assim: nós vamos ter que parar esse cara. Vamos ter que dar um fim nele. Tem muita gente saindo do judaísmo e entrando para o cristianismo por causa dele. Vamos matá-lo. E armaram uma cilada para matar Paulo. Os discípulos da época que andavam com ele ficaram sabendo e passaram a informação para ele. Os guardas estavam guardando a porta da cidade para que Paulo não passasse por ali. Durante a noite, alguns discípulos colocaram ele num cesto. Desceram numa corda pelo muro da cidade. E ele conseguiu fugir dali, ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vai buscar quem? Que grupo de pessoas ele vai tentar se introduzir, gente? Agora que ele é cristão, ele vai procurar igreja. Só que chega lá, ninguém acredita nele. Diga comigo, todo começo é difícil. Paulo chega lá: não, eu vou encontrar Pedro, eu vou encontrar João, eu vou me encontrar com os apóstolos. Quando ele chega lá, ninguém acredita nele. Atos 9, vamos lá. Versículo de número 26. Acompanhe comigo, por favor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos. Ele quer andar com as pessoas da mesma fé. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. O que ele fez? Deu a volta, voltou para casa? Voltou para a mesma cidade, desistiu? Não. Ele perseverou até que ele encontrou Barnabé, e Barnabé o levou até Pedro. Vai acontecer muita coisa para você desistir. Vai acontecer muita coisa para você tirar sua mão do arado. Vai acontecer muita coisa para você deixar de congregar. Mas continue firme, seja firme e constante, porque o seu trabalho não será vão no Senhor. Não desista. Diga comigo assim então: eu não posso desistir. Ainda falta muito para terminar a nossa jornada. E até lá, vai ter injúria, vai ter perseguição, vai ter decepção. O inimigo é sujo e vai fazer de tudo para te esfriar na fé. Vai fazer de tudo para que você desista. Mas lembre de uma coisa:
um dia você vai ter que dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Um dia chegaremos lá. Diga comigo, um dia eu vou chegar lá. Fala aí para quem está do teu lado, um dia você chega lá. O que é necessário da nossa parte para chegarmos a esse ponto, gente? Determinação. Não só a fé, mas a determinação, porque às vezes o que não falta é motivo para a pessoa desistir. É verdade ou não é? Sempre vai haver motivo para você desistir, mas saiba de uma coisa: a recompensa é muito maior do que qualquer motivo que você tenha para desistir. Oh, glórias! Atos 14, vamos lá. Agora Paulo já está no outro nível de discipulado. Atos 14. Já está no outro nível espiritual, outro nível teológico. Está numa missão, uma viagem missionária, pregando o evangelho. Ele vai se deparar com mais uma barreira para que ele desista. Vocês acharam Atos 14? Vai comigo então, por favor, no versículo de número 19. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Um belíssimo motivo para desistir, sim ou não? Apedrejado literalmente. Às vezes nós somos apedrejados com palavras. Às vezes nós somos apedrejados com difamação, com calúnia, com acusação. É verdade ou não é? Isso já fere. Imagina o caso dele, que foi apedrejado literalmente. Eu fico imaginando a dor que ele deve ter sentido. Gente, alguém aqui já levou uma pedrada na vida? Uma pedrada literal, já levou? Uma só? Doeu? Como dói? Às vezes você está andando na rua, dá uma topadinha na pedra, já dói? É verdade ou não é? Imagina um grupo de pessoas atirar pedra literalmente contra você. Isso porque você está pregando o evangelho. Isso só porque você está cumprindo a sua carreira sem fazer mal para ninguém. Paulo estava lá pregando, inspirado, ganhando almas, expulsando o demônio. E de repente vem um grupo do inferno, que é um grupo inspirado por Satanás, e começa a apedrejar Paulo. Ô Paulo, faz favor. Imagina que esse aqui é o povo. E você é o Paulo, prega para eles. Vai lá, Paulo, prega. Qual é a mensagem que você ia pregar, Paulo? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Sim ou não? Como é que você vai ganhar almas assim, Paulo? Fala para eles ouvirem. Aí vem um grupo e começa a jogar pedra. Vamos lá, pastor Thiago, joga pedra nele. Pastor Thiago, joga pedra nele. Paulo, você está muito devagar, Paulo. Aí ele caiu. Caiu e ficou como morto. Aí vem um grupo da igreja e começa a rodear ele e fala assim: morreu, morreu. Quando eles ouvem o grupo da igreja falar que ele morreu, aí eles se afastam. Eles vão embora. Ah, já morreu, não temos mais problema. Terminou a carreira, acabou. Não tem mais ameaça para o judaísmo. Aí de repente Paulo, quando vê que eles foram embora, Paulo se levanta. O que Paulo podia fazer agora? O que as pessoas da igreja estão pensando? Paulo vai dar um tempo.
vai sumir um pouco, esperar a poeira baixar e depois ele prega de novo. A vida dele está em risco. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando Paulo se levanta, ele volta para lá e começa a pregar novamente. E ele diz: irmãos, nós temos que ficar firmes na fé. O homem ensanguentado, inchado, cheio de inchaço no corpo, todo dolorido, ele diz: temos que ficar firmes na fé, porque nos importa alcançar o reino de Deus com muitas tribulações. Oh, glórias! Ele não desistiu. Você está entendendo porque ele disse: combati o bom combate? Terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Teve vários motivos para esfriar na fé. Está ensinando para mim e para você que, embora nós enfrentamos as aflições deste mundo, nós não podemos esfriar, não podemos desanimar e não podemos desistir. Glória a Deus, igreja, porque Deus tem preparado uma grande recompensa para o final da nossa jornada. A coroa de glória lhe será entregue quando você chegar no final da sua jornada. Oh, glórias! Glória a Deus. É por isso que o sábio Salomão disse: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Olha, eu digo para vocês, por experiência, por conhecimento de causa, eu já vi muita gente começar muito bem na fé, gente que eu olhava e dizia assim: meu Deus, esse aí vai dar muito trabalho para o inferno, hein? Esse aí vai ganhar muita alma para Jesus, tem um talento, tem uma fé, mas no final desiste, ou melhor, no meio. E às vezes você pode até não vir com aquele gás todo, talvez você nem tenha aquele gás todo, talvez você nem tenha aquela inspiração toda, mas no seu ritmo você está indo, amém? Mesmo que o seu ritmo não seja muito acelerado, continue. Mesmo que seja um passo após o outro, continue, porque é assim que você vai chegar no final da sua jornada. Oh, glórias! Diga comigo: eu vou chegar ao final. Ainda que seu começo seja difícil, ainda que o meio esteja sendo difícil. Um homem também muito conhecido pela sua carreira é o rei Davi. Davi teve uma grande carreira como rei, não é? O rei mais amado de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas no começo não foi assim. No começo, Davi foi perseguido por Saul a ponto de não encontrar repouso mais em lugar nenhum de Israel. Teve que procurar refúgio com os filisteus. Imagina para um judeu ter que pedir refúgio a um filisteu. E Davi vai procurar o rei Aquis. E o rei Aquis vai dar uma pequena cidade para Davi governar. Uma cidade chamada Ziclag. E ele vai começar governando 600 homens. Começa bem devagarzinho. Começa de uma forma muito simples. Se você quiser ver isso está em 1 Samuel capítulo 27. Se quiser, anote aí para você não esquecer. 1 Samuel capítulo 27, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Quando Davi vai procurar o rei Aquis diz: olha, governa essa cidade, fica nessa cidade, estou deixando essa cidade sobre a sua responsabilidade. E assim que ele começa. Mas em 2 Samuel, capítulo de número 5, a partir do versículo 3, diz que Davi reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses. Agora a coisa já está mudando. E depois reinou Davi em todo Israel, ao total, 40 anos. Começou de um jeito e terminou do outro. Glória a Deus. Você pode ter começado de uma forma muito simples. O seu princípio pode ter sido pequeno, mas o seu final crescerá em extremo, em nome de Jesus.
Primeiro livro de Crônicas, vamos lá comigo, por favor. Primeiro Crônicas, já estou chegando ao fim. Capítulo de número 29. Você não fica só nas minhas palavras. Versículo de número 26. Achou aí? Amém? Achou? Sim ou não? Então vamos lá acompanhar. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém reinou 33. Olha como ele terminou a carreira como rei, como servo de Deus. E morreu numa boa velhice, morreu bem, cheio de dias, riqueza e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Eu acho que Davi também poderia ter dito como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Todos nós que entregamos a vida para Cristo, nós temos uma carreira espiritual. E a nossa carreira, a carreira espiritual, ela não termina quando nós casamos, ou quando nossos filhos nascem, nem quando os nossos filhos se casam. A nossa carreira espiritual, ela não termina quando nós terminamos a faculdade, ou quando nós terminamos a pós-graduação. A nossa carreira espiritual não termina quando você deixa de ser um membro da igreja para ser um obreiro, ou para ser um pastor. A nossa carreira espiritual só termina no dia que nós fechamos os olhos para essa vida. E do outro lado nós encontramos o nosso Senhor de braços abertos, olhando para nós e nos dizendo: vinde bendito de meu Pai, possui por herança a terra que vos está preparada desde a consumação dos séculos. A nossa carreira só vai terminar no dia que nós tivermos um encontro com Jesus Cristo. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança do homem de Deus, da mulher de Deus. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Volta comigo lá em 2 Timóteo, por favor, deixa eu te mostrar mais uma palavra que Paulo disse. Nós vamos terminar aqui, porque nós vamos fazer a busca do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, onde nós começamos. Versículo de número 6, vamos voltar lá. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa era a esperança de Paulo, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, no dia de Cristo, no dia do encontro com Jesus Cristo. E ele diz: e não somente a mim, Timóteo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou partindo com a minha consciência tranquila, porque eu tenho certeza que a minha coroa de glória está guardada para mim. E esse não é um privilégio meu apenas, Timóteo, mas é para todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que tem a esperança da salvação,
Todo aquele que espera a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo tem uma coroa de glória guardada e reservada exclusivamente para você. Oh, glórias! Por favor, fique de pé. Essa é a nossa esperança. E o que eu preciso para um dia receber das mãos do Senhor esta coroa? Você precisa ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Você precisa entregar a tua vida para Jesus Cristo e ficar firme até que Ele volte ou até que Deus te chame. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer garantir a sua coroa da vida, quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, basta você abrir o seu coração agora e receber a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Se nesta noite você quer fazer uma aliança com Deus e receber a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, então ergue a sua mão direita assim para o céu. Nós vamos orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo, eu quero. Dá um sinal assim para o céu que eu vou orar por você. Vem aqui para frente, meu filho, que eu vou orar por você. Está entregando a vida para Jesus. Tem festa no céu hoje por sua causa. Mais alguém para Jesus? Mais alguém que quer receber a coroa da vida, quer entregar a vida para Jesus? Pastor, um dia eu fiz isso. Um dia você entregou a tua vida para Jesus, né? Você estava firme, era constante, mas por algum motivo você acabou se afastando ou afastaram você. Se você chegou aqui afastado, afastada, estava sem igreja, sem pastor, não congregava mais, mas hoje quer voltar para Jesus e renovar a sua aliança com Deus, então ergue a sua mão direita assim para o céu, que nós vamos orar por você também. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Vem aqui para frente, meu filho. Tem festa no céu por sua causa. Mais alguém para Jesus? Você que está me ouvindo agora através da rádio, quer entregar a sua vida para Cristo? Você que está me assistindo agora pela Paz e Vida no seu lar, quer entregar a tua vida para Jesus? Aonde você estiver, põe a mão sobre o coração, nós vamos orar por você. Nós não estamos te vendo, mas Deus está te vendo. Vocês que estão aqui comigo diante do altar, eu vou me ajoelhar para fazer esta oração. Se vocês puderem, se ajoelhem aí também onde vocês estão. Se não puder, pode ficar de pé. Você que está firme com Jesus, estende as mãos aqui para frente. Isso, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, perdoe agora todos os meus pecados. Apague as minhas transgressões e escreva o meu nome no livro da vida, para que jamais seja apagado, porque eu reconheço a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus amado, faça de mim uma nova criatura, Senhor, e me recebe agora na sua obra, na sua casa, mas principalmente no seu reino, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por vocês. Continue em espírito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, o céu se alegra e festeja agora pelos seus filhos que se entregam a Ti, que volta para a Tua casa. Recebe agora esta pessoa aqui diante do altar, essa pessoa aqui também através da rádio agora, essa pessoa, meu Deus, que está também nos assistindo neste momento e está fazendo a confissão de fé. Recebe, Senhor, no Teu reino agora, na Tua casa. Perdoe os pecados, apague as transgressões, escreva esses nomes no livro da vida e encha-os do Teu Espírito Santo. Faça deles novas criaturas, meu Deus, e prepara, Senhor, a coroa de glória para os seus filhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus,
que assim seja feito. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.